O câncer tem cura. Eu quero convidar você para a gente falar sobre as evidências do uso do micro-ondas e do câncer. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander. Já tive câncer com 14 anos de idade, metástase no fígado aos 24 e quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão. Seja bem-vinda, Marina, me perdoe. Seja bem-vinda e vou deixar registrado o tema da live aqui para as pessoas que entrarem depois. E você também pode fazer o seu comentário, pode participar clicando aqui em cima no Instagram. Vai ser um grande prazer trocar uma ideia com você, sempre com foco para o câncer. Essa é a minha linha de estudo, essa é a minha linha de cuidado e graças a Deus eu tenho ajudado muitas mulheres a chegarem na remissão, sempre, claro, ao lado da medicina. As duas ciências favorecendo esse cuidado, esse atendimento. E um dos pontos que mais é falado, mais comentado, é sobre o micro-ondas. Então, a gente tem que fazer uma diferença, tem que entender o que é o micro-ondas, a gente tem que entender o tipo de alimento que se coloca lá dentro, quais são os riscos que a gente tem quando se usa o micro-ondas, e é isso que eu quero trazer para você hoje. Primeiro passo, quando se fala de radiação, a gente vai falar de energia. Então, se eu falo de radiação ionizante, é aquela que a gente conhece, que é o raio-x, que são os aparelhos de radioterapia, eles emitem radiação ionizante. Se eu falo de, por exemplo, celular, que eu estou usando até para fazer a transmissão e vocês estão provavelmente usando para me ver. Se eu falo de rádio, se eu falo do próprio sol, ou se eu falo do próprio micro-ondas, é uma radiação não ionizante. Qual que é a diferença de uma e da outra? A radiação ionizante, ela altera átomo. Então, alguém que faz um exame de raio-x e se fizesse muito raio-x, fizesse raio-x demais, essa radiação ionizante poderia alterar as células daquele corpo. Se eu falo de celular, se eu falo de micro-ondas, se eu falo do som, né, do rádio, né, em relação ao som, ele aquece, a função dele é aquecer, a função dele não é alterar a célula. Então, a radiação ionizante, quando nós falamos, por exemplo, do micro-ondas, ele vai ter a função de aquecimento. Isso já é conhecido por muitos, isso já é conhecido pelas pessoas que usam esse aparelho, exatamente porque você quer colocar um alimento ali dentro que está frio ou está morno e você quer deixá-lo mais quente. Ele não tem um poder, um micro-ondas, de alterar essas moléculas, de fazer com que elas se danifiquem, se destruam, né? Como acontece no átomo por conta do raio ionizante, por exemplo, do raio-x. Mas existem alguns cuidados no micro-ondas que as pessoas não prestam atenção, e é esse ponto que eu quero trazer para vocês, até mesmo possivelmente associados ao câncer. Então, o primeiro ponto é tirar esse medo de que se você usar o micro-ondas, você vai ter câncer. Não, o aparelho em si não tem esse poder, e até trago uma autoridade para falar de micro-ondas, que foi minha live ontem com a médica radiologista, doutora Érica Negrão, que trouxe todas as definições e as clarividências em relação ao que seria uma radiação ionizante, que é a do raio. Ele deu um probleminha na conexão, mas voltou. Mas eu quero que você preste atenção nessa parte, começando já desde o bebezinho. Algumas mães, em vez de fazerem o banho-maria do leite materno que foi guardado no congelador, olha que interessante. Tem um leite materno, deixa guardado ali no congelador, guarda-se por 3 a 7 dias e depois ela, como ela fez a ordenha do leite para oferecer para o bebezinho depois, caso ela tenha trabalhado ou não, em vez dela fazer o banho-maria no fogão, tradicionalmente já conhecido, ela pega esse leite materno e põe no micro-ondas. Aí já mora o risco. Qual o risco, Alexandre? De câncer? Não. Do câncer não. Mas você destrói todas as células de defesa daquele leite, todas as partículas, todas as imunoglobulinas, todos os compostos que ali estão presentes no leite e funcionam como uma proteção vacinal. A gente sabe que o leite é muito mais do que nutrição, leite materno. Ele tem a função de desenvolvimento dos órgãos e tem a função também de proteção da imunidade e desenvolvimento da imunidade daquela criança. Então, é totalmente contraindicado uma mãe pensar
em esquentar o leite materno dentro do micro-ondas. Isso poucas pessoas conhecem e isso já é fartamente documentado e conhecido dessa contraindicação. E aí, por conta desse olhar especial com a criança, surgiu um novo olhar, que são substâncias que estão presentes em plásticos, e aí é o ponto especial do câncer que eu quero trazer para você, no qual você tem hoje substâncias que podem estar associadas a câncer em animais e substâncias que elas podem trazer alterações endócrinas, principalmente se eu falo de câncer de mama e outros. Será que esse não seria um ponto preocupante para o seu tratamento? Mas eu vou trazer para você quem que é essa substância. Então, por exemplo, existe uma substância já conhecida chamada bisfenol A. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia fala: tome cuidado com bisfenol A, porque a vida não tem plano B. Então, é um slogan que eles criaram, foi bem interessante. E onde é que você encontra bisfenol A? Hoje já é comum, quando uma mãe compra uma mamadeira, a mamadeiras de plástico, entenda-se que o bisfenol estará no plástico, em alguns plásticos, eu vou identificar para você quais são. Esse bisfenol, ele é tóxico mais intensamente para a criança, mas também pode ser tóxico para o adulto. E quando você vai comprar mamadeiras, muitas vezes você vê escrito lá, Free BPA, que significa livre, né, em inglês, de bisfenol, que é a sigla de bisfenol, BPA. Dessa forma, brinquedos e mamadeiras e outros objetos que são dados para a criança seguir uma legislação bem severa, bem firme, para impedir que indústrias de brinquedo, indústrias das mamadeiras ou de chupetas fizessem produtos que contivessem essa substância, chamada o bisfenol, que vem de outra substância chamada policarbonato. Então, se você vai comprar uma madeira de uma criança, se você vai comprar algum produto plástico, a gente tem que estar atento se esse plástico contém bisfenol. Como é que você faz para saber isso? Algumas empresas colocam, mas você também pode prestar atenção no número de reciclagem. Talvez você não esteja familiarizado com o número de reciclagem do plástico, mas se você olhar em garrafa mineral ou garrafas de produtos como iogurte ou de achocolatado, você vai ver que eles colocam um triângulo, que é o símbolo da reciclagem, e dentro daquele símbolo da reciclagem ele colocam números que vão de 1 a 7. Então existem números de reciclagem ali dentro, que é 1, depois outro que é 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quais são os números que eu brinco da morte, né? Os números perigosos. O número 3, o número 6 e o número 7. Se tiver o 3, ou 6 ou 7, nunca tem dois números no mesmo triângulo. Ele coloca um número por triângulo. Então, ele vai colocar ali num pote do achocolatado que eu já vi. A tampa é feita do número tal. Aí põe o número da reciclagem. Então, lembra do seguinte. Número 3 e 7 tem bisfenol e trazem risco caso você use no micro-ondas ou congele. E o número 6 tem poliestireno, que trazem risco também se você congelar ou se você colocar dentro do micro-ondas. O número 6 é muito simples de você identificar a embalagem e muitas pessoas fazem isso no micro-ondas. Você já viu? A gente está saindo da pandemia, graças a Deus, né? Está acabando essa pandemia e as pessoas estão voltando ao ritmo normal. Estão indo ao restaurante, estão indo ao shopping, estão indo à academia e a pessoa muitas vezes pede a marmita para comer em casa. As marmitas, de maneira geral, eles fazem ou de alumínio ou de isopor. No caso do isopor, a gente está falando diretamente do poliestireno, que é o número 6. Então, esse tipo de plástico, quando aquecido ou quando congelado, ele libera substâncias que não são naturais para a sua célula, são tóxicas para a sua célula. Então, os famosos copinhos de café em isopor ou em chá não seria a melhor forma. Seria mais interessante que fosse num copo de vidro, a maioria dos locais não tem, ou um plástico que não tivesse bisfenol, que não tivesse o número 3 ou o número 7. Então, se você tiver uma embalagem de isopor no qual tem a comida, não é a melhor forma de acondicionar, mas também a gente não pode levar a vida a ferro e fogo. Poderíamos pensar um local que tem alumínio, ou se ele tiver o isopor,
essa comida está quente, mas não está pegando fogo. Você chega na sua casa, tira daquele isopor e põe em outra vasilha de vidro e aquece no micro-ondas. Ou você não pode, de forma alguma, pega aquela embalagem de isopor, ela esfriou e você coloca no micro-ondas para esquentar, porque aí sim você vai liberar substâncias tóxicas para o seu corpo. Então, esse ponto é fundamental. Poucas pessoas têm acesso a essa informação é informação de ouro. Como eu sempre trago para vocês aqui nas redes sociais, para que você dê pelo menos um passo a mais a favor da remissão. Nos meus pacientes eu consigo dar todos os passos a favor da remissão, porque só na primeira consulta a gente tem 1h30 de conversa. É muito específico, é muito direcionado. A Gi colocou aqui, eu só uso plástico sem bisfenol, inclusive é uma madeira do bebê. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a empresa não coloca, Gi, que ele tem bisfenol e você não sabe. A gente, para saber, precisa entender esses números e saber se ele coloca o número de reciclagem. Infelizmente, nem toda empresa de plástico coloca número de reciclagem, e aí ele pega você. Então isso é importantíssimo, a indústria sabendo que ela pode ser excluída do seu cardápio, excluída da compra, ela não fala para você o número de reciclagem. Tem vários plásticos aí no mercado que você vai comprar, você não vê o número de reciclagem que está dentro daquele triângulo. E aí você compra bisfenol e nem está sabendo. Então cuidado com essa situação, porque esses números são mágicos, são importantes para vocês conhecerem. Bisfenol provavelmente vai estar no número 3 e 7. Existem situações de ter o número de reciclagem 3 e 7 e não ter bisfenol, isso é possível também. Não é porque tem 3 e 7 que tem bisfenol, mas a gente só vai ter bisfenol quando tiver o 3 e 7. Né? Como fosse até aquela brincadeira. Todo paulista é brasileiro. Não são paulistas e são brasileiros. Então é importante a gente diferenciar o joio do trigo. Número 3 e 7 provavelmente tem bisfenol. Os outros não são bisfenol. E aí, se você aquece essa substância, né, você vai ter a liberação maior dela. Então, fica atento nisso. As pessoas me perguntam muito sobre água mineral. O garrafão não é feito do número 3 e 7, então não tem motivo de preocupar. E mesmo que o fosse, essa água, quando armazenada lá dentro, ela não é congelada ou ela não é superaquecida. Você toma água a temperatura ambiente. Então, mesmo que o fosse, a liberação disso seria mínima, tá bom? Então, fica aqui uma informação de ouro para vocês em relação às evidências do micro-ondas e câncer. Quem chegou agora, eu pretendo que ela fique gravada, volta lá no começo, dá uma olhadinha e deixa o comentário se você presta atenção se no seu plástico tem bisfenol. Gostaria que você colocasse essa informação, porque pouquíssimas pessoas sabem. A gente está na live 237, tem bastante conteúdo gratuito aqui na rede social, eu sempre procuro trazer isso. E em breve eu vou fazer o lançamento de um evento também gratuito, que vai se chamar Alimentação Anti-Inflamatória no Câncer. E a gente vai presentear, eu vou presentear as pessoas com um e-book que eu prometi para vocês, que são chás da morte. Então quem participar desse evento gratuito, que vai dar mais um passo a favor da remissão, ele vai ganhar no final, depois do evento, vai ganhar o e-book seguindo passo a passo, como eu sempre falo. Eu quero pessoas comprometidas em assistir o conteúdo, comprometidas em participar do evento. Isso é muito importante para mim. E eu fiz uma enquete, até aproveitando esse espaço, e eu me assustei bastante. A maioria dos pacientes que é ativo no meu perfil, que segue o meu perfil, eles não têm um nutricionista que acompanha eles. Mas todos que estão aqui fazem, pelo menos pelo que eu saiba, fazem um tratamento oncológico. Como é que a gente faz para aumentar a sua chance de remissão? Como é que eu faço você ter um pulo a mais? Porque quando você faz tratamento no Sírio-Libanês ou faz no SUS, os dois têm gencitabina, os dois têm quimioterapia, os dois têm um oncologista de mão cheia para cuidar de você. Mas o que tem diferenciado grandemente a proximidade de você para a cura e de você para a remissão é ter um nutricionista que cuide individualmente de você. Isso eu dei uma olhadinha ontem na enquete, a maioria das pessoas não tem. Então pensa com carinho nisso, até onde você está comprometido a aumentar a sua chance de remissão. Eu não posso falar
por você, eu posso falar por mim. Eu busquei todas as ferramentas que existem no mundo para que eu chegasse na remissão, para que eu não tivesse tumor no fígado, os 21 tumores que eu tive no fígado, como eu sempre falo para vocês. Mas eu não sei até onde você está disposto a caminhar para alcançar isso. Então pensa nisso. Será que sozinho você consegue ter acesso a todas as informações de nutrição e oncologia para cuidar de você? Até hoje eu não conheci nenhum paciente que tivesse essas informações, porque é muito conteúdo. No meu caso, 5 anos de faculdade, depois a pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo, depois da pós-graduação, trabalhei em importantes hospitais em São Paulo, depois desse trabalho, convidado para rodar o Brasil durante 9 anos, ensinando nutricionistas, mestrado, experiência com paciente com câncer desde os primeiros meses de formado, para que você tivesse acesso a esse conteúdo. Todo mundo que está aqui hoje tem condição de ter o mesmo conteúdo que eu tive em formação, né? Mesmo passando por grandes universidades, qualquer pessoa tem condição, mas você tem esse tempo para estudar esses 19 anos de maneira científica o seu cuidado? Você tem que pensar nisso. Sua quimioterapia vai durar durante 19 anos ou 3 meses? Ou a cada 21 dias durante 6 meses? Isso que você tem que pensar. O câncer tem pressa, ele não espera você melhorar. Ou você age agora e oferece o melhor para você agora, ou tem um grande risco de você não oferecer o melhor tratamento nutricional do mundo para você, tá bom? Então, obrigado aqui pela participação, excelente feriado para vocês. As pessoas me perguntam, Alexander, é feriado, você vai fazer atendimento? Tem estão vindo, opa, voltou, então bom dia a todos que entraram até agora, vou deixar gravado aqui o conteúdo e a gente continua caminhando a favor da remissão e eu quero reunir no mundo o maior número de pessoas interessadas na remissão. Eu sei que eu sou o maior interessado, não sei você, mas é muito bem-vindo se você o for também, tá bom? Um grande abraço, excelente feriado para vocês.